Obrigado pela referência. Boa tarde a todos. Nós chegamos aqui, nós encontramos aquele quadro, né, desses alunos ocupando o plenário. Eu os alertei para as implicações legais, inclusive, desse ato. Todo ato implica uma consequência, tem que assumir essas responsabilidades. E os convenci de que a melhor maneira seria eles ocuparem a Câmara mediante esse acordo de que o presidente, que nunca negou a possibilidade de diálogo, né? Como o prefeito também diversas vezes colocou à disposição para dialogar, e que nós reuníssemos hoje à tarde. Por isso estamos aqui, né? Nosso papel aqui é apenas realmente para apoiar e testemunhar o que for negociado e desejar a todos uma boa reunião. Eu vou fazer alguma referência também para poder começar a ouvir. A casa sempre esteve aberta. Aqui nós fazemos aqui uma legislatura totalmente diferente das outras que a gente viveu, passou por ela aqui. A casa tanto que nós chegamos aqui, abrimos e ampliamos a relação com a imprensa. Fizemos com que o rádio pudesse transmitir as sessões, e a gente entende, eu como cidadão, como pessoa, entendo o movimento legítimo, mas é preciso que a gente saiba o que é que cada parte quer e onde é que a gente pode influenciar de forma positiva. E esse é o motivo que a gente está aqui. E aí está aberto para vocês começarem e a gente tentar achar uma saída para esse impasse. Então, é importante que a Câmara de Vereadores e a Prefeitura esteja aberta para o diálogo. Isso é importante, mas é importante também refletir sobre o formato com o qual se abre esse diálogo. E, como você falou, o movimento é legítimo, é pacífico, organizado, respeita as instituições, e a gente está aqui desde o início buscando dialogar. E dialogar da forma mais legítima e democrática possível, que é através de uma audiência pública, que a gente propôs desde o primeiro ato, né, com o encontro que a gente teve com o prefeito, né, de discutir a mobilidade urbana dentro do município. A gente trouxe algumas demandas, algumas pautas, e discutir também a reorganização do orçamento participativo dentro do município, no qual a gente estaria discutindo também a LDO, que para ser votada precisaria da participação popular, ou seja, de toda a sociedade. A gente entende que a Câmara, há 8 anos atrás, aprovou esse orçamento participativo, e a gente entende também que é necessário que os gastos públicos cheguem ao conhecimento de toda a população, e que os sujeitos busquem construir as suas demandas junto com o poder público. Se trata aqui de uma sociedade civil organizada e que está precisando também ser reconhecida não só nos espaços que se abrem, mas nas formas com a qual se abre o diálogo. Então, é nesse direcionamento que a gente está querendo colocar. Primeiro, no formato de audiência pública, uma composição de mesa que se garanta o espaço da sociedade civil e também dos poderes públicos, ao mesmo nível, entendendo a sociedade como uma parte do poder e o poder se entendendo como parte da sociedade, para que seja garantido, de fato, o viés democrático que é estabelecido nas nossas instituições, né? Então, é importante, de antemão, entender que tudo que a gente está pedindo são 2 audiências públicas. Uma para discutir a mobilidade urbana, a questão tarifária dentro do município, e a outra para discutir o orçamento participativo. E, diga-se de passagem, eu acho que seria mais viável passar a palavra para Lenilson falar sobre a questão do orçamento participativo, que ele tem mais propriedade para falar. Eu, em conversa com o Raimundo Giacomo, coordenador do orçamento participativo, né,
há cerca de 6 anos atrás, os 2 primeiros anos de experiência aqui em Camaçari, confessou para mim, né, que o orçamento participativo estava obsoleto, né, que o Poder Executivo não estava chovendo, né, as resoluções das prioridades elencadas nas várias assembleias públicas e da necessidade do comprometimento, um comprometimento maior da sociedade civil, né, para a manutenção do desenvolvimento, né, e assim, do ponto de vista prático do orçamento participativo, porque a gente entende tudo muito teórico, existe uma coordenação do orçamento participativo, existiam, né, os conselhos, os delegados, né, para a representação de cada comunidade, mas do ponto de vista não havia uma conversão prática, já naqueles 2 primeiros anos de experiência. O PT, o governo do PT, ele precursor do orçamento participativo no Brasil, né, e sendo essa prática, né, essa forma de desenvolvimento de política pública, de gestão pública democratizada, de transparência da gestão pública, tendo sido ela servido de exemplo para várias outras cidades, em vários outros países, alguns países da Europa copiam o orçamento participativo. E o PT foi precursor disso. Porto Alegre, né, desenvolveu aí, durante várias gestões, né, a prática do orçamento participativo. A gente tem a rede brasileira de orçamento participativo. No Brasil nós temos mais de 200 municípios operando com orçamento participativo, né, e eu não entendo por que Camaçari não promove essa conversão prática, já que a gente tem uma coordenação do orçamento participativo, já que a gente tem uma sala, né, uma sede, né, a gente pode se direcionar à casa do trabalho e está lá bem grande, a fachada, do orçamento participativo. Então a gente entende que isso deve ser realmente posto em prática, retomado, reinstaurado. Todo o processo pedagógico também para fazer a população entender a importância de participar. É um projeto municipal, educacional, que traga a comunidade, né, que desperte o interesse da comunidade, discutir sobre os vários segmentos de política pública, trazendo a transparência, a fiscalização, o acompanhamento do desenvolvimento das obras também, né, que é muito importante, o cumprimento dos prazos, as licitações. Então tudo isso tem a ver com o orçamento participativo, para inclusive colaborar com o próprio desenvolvimento humano, né, das pessoas na prática, né, da cidadania, na intervenção política, né, e fazendo com que esse governo realmente reflita os interesses, né, atenda aos interesses do povo que o elegeu. Isso aí, eu quero só fazer uma partezinha assim. Mas aqui é o poder legislativo, não é o poder executivo aqui a casa. A gente tem que discutir aqui a prerrogativa da casa, o que é que vocês querem da casa. O orçamento participativo, a gente conhece o formato, sabe como é que é, e sabe que é uma ferramenta, dos governos petistas, mas aí é o poder legislativo. Essa discussão vocês têm que fazer lá com o Poder Legislativo, não tem que fazer com a Câmara, ou com o Poder Executivo, não é com o Poder Legislativo. E não cabe na LDO essa discussão, nem agora, até porque já existe o orçamento participativo. Já existe. O que cabe é uma discussão do movimento com o prefeito para que ele pegue essa ferramenta e bote a funcionar. Bote para funcionar essa ferramenta. Então, essa discussão não é com a gente. A gente tem que discutir aqui o quê? É a participação, os trâmites que até agora, como foi que a gente fez para chegar nesse momento da votação da LDO e ver o que é que vocês questionam, na questão da transparência. É isso que a gente pode discutir aqui, mas em botar em prática a gente não pode discutir, porque o prefeito vai dizer, vocês são legislativo e executivo, a gente não vai atropelar um poder que são harmônicos, mas são distintos os poderes. A gente tem que entender isso. Então, para ter praxicidade até aqui, para a gente chegar em algum lugar, a gente precisa entender o que é que a gente quer e é onde a gente pode influenciar. Porque eu, particularmente, se eu fosse o prefeito, o Theo Ribeiro fosse o prefeito, eu teria o orçamento participativo no meu governo.
Eu, Diácono, é uma pessoa que eu tenho relação, inclusive eu sou uma das pessoas que tive muito perto dele para que ele amanhecesse vivo, continuasse vivo nessa luta, mas essa é uma vontade do Poder Legislativo. As outras questões a gente pode levantar, porque as audiências públicas a gente pode construir, mas a audiência pública para a LDO, ela já passou o prazo, porque nós já fizemos a audiência pública, inclusive foi transmitido pela televisão, tudo, já foi feita a audiência pública. A gente pode fazer uma audiência pública para discutir o transporte, mas que essa coisa não pode nascer. Está agendado. É uma coisa que não pode acontecer assim. Existe as normas da casa que a gente tem que seguir. Ontem na discussão, quando eu saí para conversar com vocês lá, eu deixei garantido que dava a palavra para vocês hoje lá. Mesmo assim, mas para eu fazer aquilo, eu fiz aquilo porque eu tenho uma relação com os vereadores que eu tinha condição de fechar com eles, até porque eu sei que eles fechavam isso comigo. Mas para vocês falarem aqui amanhã, antes de falar, eu tenho que reunir a Câmara lá e botar em votação, porque eu não tenho esse poder de dizer, ó, vai falar. Você entendeu? Então existe uma regra do jogo que eu tenho que seguir, que não sou eu que faço. É a mesma coisa de você ir para o Bavi domingo, jogar e chegar lá, você é zagueiro e resolver pegar a bola de mão e na área, pênalti, é a regra do jogo. Então eu não posso pedir a regra do jogo. E eu não posso discutir uma coisa que eu não tenho como resolver aqui. A gente pode até conversar, vamos conversar sobre o assunto, sobre o orçamento participativo, dizer que o que é importante, que o governo tinha que fazer, mas até aí eu posso ir, que eu não posso chegar e dizer, não, o prefeito vai fazer e acabou porque a gente quer. Aí é uma coisa que a gente tem que construir, a gente pode ajudar a construir, mas não é uma coisa que depende da gente, porque o prefeito diz assim, eu sou o prefeito, meu corpo técnico acha que o orçamento participativo não é uma ferramenta que interessa a nossa administração, pelo menos agora, vou fazer daqui a não sei quantos anos. Mas então você extinguiu a coordenação de orçamento participativo no município? Não, mas aí é o prefeito que define, não somos nós. Não, mas se não se extinguiu a coordenação de orçamento participativo, acho que cabe a gente apresentar uma emenda, entendeu? Não cabe não, porque já existe. Eu posso falar em relação a isso? Perguntar duas coisas. Você falou que o orçamento participativo já existe e falou que se você fosse prefeito, funcionaria. Eu faria, porque eu acredito. Isso. No orçamento participativo. E falou também sobre as responsabilidades da Câmara. Uma das responsabilidades da Câmara não é fiscalizar o Poder Executivo? E onde é que aparece a fiscalização nesse momento? Nesse momento aqui, é quando a gente vai lá e diz a ele... Sobre orçamento participativo. Mas porque a gente não pode chegar e dizer assim, você é obrigado a fazer. A gente sugere, a gente discute, a gente vai lá e discute, busca. Discute aonde? Discute com a ele. Comunidade? Com a comunidade a gente discute no momento que a gente faz a audiência pública. Então, de fato, o que a gente quer garantir é isso. Um Já espaço fizemos. para 2 audiências públicas sobre a questão da mobilidade urbana e reajuste não, rediscutir a tarifa em Camaçari, como está sendo feito em diversas outras cidades, e a questão do orçamento participativo. Então, a Câmara, como Casa do Povo, como todos os vereadores costumam falar, pode garantir esse espaço em audiência pública? Pode. Em audiência pública? Pode. É isso que a gente quer fazer. Deixa eu só responder. Isso aí a gente pode. Mas isso aí é uma construção que eu não posso chegar aqui e dizer assim, a gente vai fazer isso aqui amanhã. O que é que tem que se fazer? A Câmara vai reunir um vereador, como a gente está discutindo aqui, pode sair da mesa da Câmara, escolher uma data e a gente marcar essa audiência. Entendendo que É a audiência do transporte, mas... A do transporte a gente já está marcada. Eu só quero fazer uma observação aqui. Se você acabou de concordar que é incumbência da Câmara a fiscalização do Executivo, se o Executivo tem uma coordenação de orçamento participativo que não funciona, e se a gente está em processo de votação de orçamento público, não é isso? E votação aí da LDO agora, eu acho que cabe, é muito propício que haja, né, essa Assembleia Pública. Mas nós já fizemos a audiência pública. O orçamento participativo é uma ferramenta da gestão, certo? Ela é aprovada por lei.
Ela está no organograma da Secretaria, se me engano, do governo, me parece. Não estou pensando aqui agora. Então, É governo mesmo. acho que é de governo. Então ela não é uma ferramenta de fiscalização de vereador. É como as outras questões em si, não é essa a tarefa nossa. E esse debate de assinatura legislativa é um debate que o governo vem fazendo profundamente. Tem um setor que é a favor, outro que é contra. As razões são diversas, cada um tem, certo? E de que uma das questões que está, se você pegar o programa de governo da Demar, está lá. Não faz partida para se discutir, para se estruturar, certo? Então, agora eu não entendi assim, na conversa lá com o prefeito, eu não estava lá, eu estava orientado, não estava participando. Na conversa lá com o prefeito, ele falou o que sobre este ponto? Rapaz, a conversa, a frase que o prefeito teve foi a seguinte: ele apontou para a plenária 200 estudantes que não sabiam do que se tratava o orçamento participativo e disse, em tom de talvez ironia, né? Para que melhor orçamento participativo que esse aqui? Então ele entendeu, tentou confundir as pessoas, que o orçamento participativo se restringia, se limitaria numa plenária. Eu acho assim, eu acho que em relação ao orçamento participativo, a gente até pode, assim, quanto da relação política, debater logo com o prefeito, chamar uma conversa, ver qual é o orçamento, até uma posição mais real. Agora, esse não é um instrumento que cabe aqui a nós dizermos o que fazer, porque isso não é só a questão só do querer. Por exemplo, eu tenho uma opinião, eu tenho um documento meu fórum interno no PT que eu quero rediscutir o formato do orçamento participativo que é feito hoje no Brasil, porque é uma opinião minha lá atrás, ok? Documento meu pessoal, da minha corrida do partido. Mas eu acho de que isso deve ser levado com mais preocupação. Nós temos uma que isso aconteça. Agora, como o Theo colocou aqui, que essa questão é uma prioridade e é um debate que está dentro da gente há um tempo já que está dando caminhamento. É isso que eu estou fazendo aí, que é só vai fortalecer aquele setor do governo que acha que é importante. Pronto, esse é um formato ruim. E a coordenação, deixa eu falar para você, que está no organograma do governo, eu não sei se é do governo de fato. E ela, quando ele deixou de acontecer, parte das questões que isso acontecer é muito mais por olhar da gestão do prefeito, pelo governo Caetano. Foi no segundo governo Caetano que o orçamento não mais acontecia mais de formato nenhum. A decisão foi a partir do segundo ano do primeiro mandato. Foi exatamente. Então foi muito mais pessoal dele do que do ponto de vista mais político. Então assim, se a Demar não apontou um caminho, a Demar pode anotar aqui, nós aqui para anotar e botar isso na porta com ele. Ninguém tem as pautas, está aqui, a questão sendo interpretada. Eu tenho uma formulação sobre isso, mas vou tocar com ele. A audiência de transporte, eu acho que aí as audiências colocadas, essa é até mais fácil. Eu prefiro utilizar a palavra mobilidade urbana. Não, audiência. Essa audiência do transporte está posta, acho que para agosto, né? Eu não estou usando o termo o que é audiência? A audiência. Talvez não pode ser o grego, não pode ser, porque a gente já sabe que não ser audiência. Eu acho que essa é uma fácil de construir. Qual é a minha sugestão sobre essa? Seja mobilidade urbana, seja outra coisa que eu vou colocar, vamos fazer uma pauta especificamente, porque temos aqui, tem aqui. Uma pauta especificamente, não é da questão, uma pauta especificamente, por assim, além da participação do coletivo, da sociedade civil, dos vereadores, quem mais precisa vai estar aqui, quem mais no setor que a gente acha que é importante, é os empresários, técnicos, sabe, para a gente poder fazer uma coisa bem elaborada. E aí, isso quanto é que é a nossa previsão, são nos últimos 7 meses de investimento nessa área, o que significa isso? Tem uma proposta nova aí agora aqui na casa, está na casa para ser votada, que é a questão da urbana, certo? Então assim, acho que eu pensar, pegar essa coisa, não é para fazer o nosso lá para daqui a 20 anos, certo? Não dá para fazer daqui a 15 dias. Mas vamos demontar isso direitinho aqui. E fecharia aqui hoje, não está nem fechar. Fecharia aqui. Tem uma proposta que o Júnior colocou, já pedindo uma audiência, já está voltada essa audiência já. A gente pega essa, cara, antecipa ela, já bota como prioridade na antecipação, e a gente passaria esse período agora aqui só formulando, já tem uma pauta estabelecida por vocês, a gente junto daqui, que acho que já tinha pensado já, e montar sobre essa da audiência. Sobre o orçamento podia ser isso. Já que na audiência com você, o prefeito, não disse o que é de fato que é a coisa, a minha sugestão, eu estou me colocando à disposição, acho que está a informação aqui, ela me disse com ele. E aqui está o seguinte, estão os dois líderes aqui. Os dois líderes estão aqui, está aqui o Sérgio. Deixa eu falar aqui rapidinho, uma coisa só para tentar ajudar sempre. Primeiro, boa tarde. Dizer assim, esse movimento que vocês estão fazendo, na verdade, ajuda muito o poder legislativo. Que hoje a Câmara vive um pouco desmoralizada, porque
aqui eu tenho dito que essa tem sido uma das melhores câmaras. Os melhores vereadores, eu acho que a população soube escolher. Tenho defendido isso, está todo mundo empenhado para que esse negócio dê certo. Indicações, pedidos de várias maneiras para que o Poder Executivo execute. Se for onde a criação do Hospital Municipal, Júnior já fez essa indicação, outros atrás já fizeram também. Só que para que isso seja realizado, depende de uma vontade própria do Poder Executivo fazer. E ontem eu estava tendo a preocupação de tentar explicar a vocês como é que funciona isso aqui. Aqui tem 3 leis orçamentárias. Tem essa que é de diretrizes, que é a LDO, que dá direção como você gasta o orçamento. Nós temos a principal, que é o PPA. Que essa é a principal. É a principal. Ela nessa nessa lei que vocês tinham que estar presente. É o PPA que ainda vai ser discutido. Essa é a mais importante, que amarra 4 anos de governo. E tem a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. E para ficar entendido, às vezes aqui nós sofremos, que a gente vem de vocês os pedidos, a gente faz indicação, faz o requerimento, mas isso é importante que vocês entendam. Tem coisa que o vereador vota, cria, que é indicação, e tem coisa que é lei. O que é lei é obrigado que o prefeito faça. O que é indicação é um pedido. Que a Câmara aqui, o Poder Legislativo, não pode fazer nenhum tipo de lei que onere o município. O que onere o município? Algum tipo de projeto que crie despesa para o município. Nós podemos fazer uma indicação. A indicação do hospital municipal tem a construção do hospital, vai ter a manutenção de formato de material humano. Nós entendemos, eu e toda essa casa, que até que o município tem verbas e recursos para isso. Mas é uma coisa da vontade do gestor. Para vocês entenderem melhor, se a gente aprovar aqui, na LDO, indicar a construção do hospital municipal, se a gente amarrar no PPA o dinheiro para fazer a construção do hospital municipal, a gente aprovar, e a gente botar na LDO anual para fazer, o prefeito ainda faz se quiser. Ele não pode gastar aquele dinheiro com outra coisa, que está no orçamento. Mas ele não pode não fazer, o dinheiro volta para o outro ano para ser gasto em outra coisa. Então, tudo isso que vocês estão fazendo, na verdade, ajuda esse poder aqui. Quer dizer, nós queremos que isso não dê certo. Então, fazer com que a reivindicação de Marcelina, de Theo, de toda a casa se torne realidade. Porque nós vivemos hoje a Câmara tipo desmoralizada. E tem pessoas que querem acabar, políticos maiores, acabar com a Câmara de Vereadores. Eu fico feliz de ver aqui vocês ontem brigando e rebatendo. Só que às vezes a gente tem a ideia de querer ajudar. Eu até concordo que vocês não coloquem político, eu vou até aqui dar uma sugestão. Para ficar bem claro, eu acho que o Theo vai fazer isso, para contribuir. Como vocês não querem relação com o político, cada tendência, Theo bota o corpo jurídico da casa, que não seja político, para explicar a vocês como é que isso funciona, para vocês entenderem a data, viu, Mario, da discussão da LDO, o calendário, a lei que você vai discutir no PPA, o calendário, a LOA, para que vocês entendam isso. E que não esteja lá Júnior palestrando, nem eu, nem Marcelino, para não dizer que tem tendência, que às vezes é difícil, nós queremos só orientar, às vezes. Essa ontem era a minha ideia, orientar. Então, como você não quer, e eu concordo que não tem político para não ter lado, ou você indica lá, que é o Poder Executivo, que bote um jurídico para informar eles como é que funciona, a própria Câmara aqui é uma sugestão minha que, para mim, eu faço questão que vocês entendam como é que isso funciona, porque aí vocês estão, de verdade, ajudando a gente, como que isso aconteça, porque todas essas suas reivindicações, às vezes, eu paro às vezes falar e às vezes eu vejo, vocês têm razão no que está pedindo, no que está querendo. Só que às vezes assim, o orçamento participativo, o que o Marcelino quer dizer, isso é tipo a Câmara. Isso aqui o prefeito, né, Caetano, ele criou o orçamento participativo. O que é o orçamento participativo? Ele quer gastar tantos por cento da arrecadação com a gleba A. Exemplo, 100 mil reais. Aí ele reúne aquela comunidade, os líderes comunitários,
com a coordenação do orçamento participativo, para definir o que é prioridade para gastar aquele dinheiro lá. Mas o que é acordado lá, ainda vem para a mão do executivo, para ver se ele vai realizar ou não, como muitas coisas não foi realizada. Porque o orçamento participativo não garante, na discussão, que vai ser feito o que foi acordado. Entendeu? Então, tudo isso é importante, vocês entendam, saber o nosso papel e o papel do Poder Executivo. Essa questão do transporte chama preocupação dessa casa. A gente já tinha pedido aqui a audiência pública para discutir o transporte. Mas às vezes também nós não temos. O que acontece? Tudo isso que estão fazendo aqui está repercutindo em Camaçari. Nós falamos que a audiência pública não é Camaçari, está vazia. Não tem ninguém. Porque não tem convocação. É? Porque não tendo convocação, não tem Nós colocamos em divulgação. rua carro de som, nós colocamos faixa. E às vezes não vem o público para cá. Então é importantíssimo vocês participar disso. E se não tem qualquer dúvida, é minha sugestão, Theo, já que eles não querem político, você está aqui o corpo juiz da casa para explicar a ele como é que funciona. A gente não tem problema nenhum em discutir com quem quer que seja. Não, eu estou mais o nome. A gente não tem esse problema. Não, mas ontem eu tentei conversar várias vezes, explicar, não foi, e não consegui. Não consegui. Eu quero até falar uma coisa sobre orçamento participativo depois Só que até nós para vamos poder falar. ajudar aqui. A questão da LDO, ela chegou aqui nessa casa no dia 14, a matéria chegou no dia 14 de maio. No dia 16 de maio foi feita a leitura em plenário da matéria. No dia 20, nós distribuímos para todos os gabinetes. No dia 20 de maio, no dia 12 de junho, nós fizemos, no dia 12 de junho, uma reunião na Câmara. No dia 12. No dia 18 de junho, uma audiência pública. Foi feita uma audiência pública com a televisão transmitindo, com a imprensa aqui, com os sites aqui transmitindo, acompanhando. No dia 18 foi feita a audiência pública. E essa audiência pública foi divulgada, foi feita propaganda para que viesse aqui, porque a gente quer que a casa esteja cheia. E é bom ressaltar que no dia da audiência pública, a plenária, ninguém se manifestou. Foi aberta a palavra. Porque é aberta a palavra. Ninguém se manifestou. Olha, existe uma relação de saber e poder. A população não é devidamente informada, esclarecida a respeito dos instrumentos legais para o direcionamento de recursos públicos. Só para você ter uma ideia, o plano plurianual, né, o PPA, que decide o que vai ser gasto nos próximos 4 anos de governo, no meu entendimento, não pode ser discutido depois da LDO. Isso tem que vir antes. Porque como é que eu vou definir aqui os gastos, né, as diretrizes orçamentárias, né, o que eu preciso desenvolver de projeto, de obra pública para o próximo ano e depois voltar o PPA. Essa é do anterior, essa é do ano anterior. Mas tem que falar também que isso é norma constitucional. E é do ano anterior. Deixa eu só terminar aqui o calendário aqui, ó. Aí fizemos no dia 18, no dia 5 de julho, fizemos a primeira reunião na cidade de Saber. No dia 8 de julho, a outra reunião. No dia 19, outra reunião, para vir os pareceres. E marcamos a primeira votação para terça e a segunda votação para a próxima quinta. Então, a gente segue um calendário, a gente segue a normativa dentro do regimento da casa. Você entendeu? Nada é feito aqui escondido, porque para a gente é importante que a população esteja vendo como é que o vereador se comporta, como é que ele está votando. A gente tem feito isso. E tem uma outra coisa importante aqui que vocês também não acompanham. Todo quadrimestre, o governo manda 2 técnicos aqui, um secretário, E bimestre também. para poder fazer uma audiência aqui, faz uma audiência aqui, falando tudo como ele gastou, quanto tem em caixa, o que vai fazer, ele faz isso. E está sempre casa Eu vazia. gostaria que os senhores vereadores que detêm o poder, né, do saber legislativo, que entrem em consenso a respeito da ordem cronológica da votação. Porque, segundo o Elinaldo aqui, ele já disse aqui agora, que a gente tá para votar o PPA. Sim. Entendeu? Não dá para votar o PPA. O PPA nem chegou ainda. Ele tem que entender. Deixa eu só falar uma coisa. Não, eu tenho um tempo que eu quero falar uma coisa. Para a gente concentrar em 2 questões. O PPA é um outro momento.
uma outra etapa para a gente concentrar em duas questões, que é a questão da mobilidade urbana, transporte público e orçamento participativo. Para não ficar, para ser direto, para ter uma relação direta. E assim, o que eu vejo das características da audiência pública em Camaçari, e a derradeira que eu tive foi na Cidade do Saber, referente à implantação da universidade pública em Camaçari, e também do Fórum de Meio Ambiente na Cidade do Saber. E quais são os formatos que são estabelecidos quando chega a audiência pública em Camaçari? Porque, por exemplo, a do meio ambiente foi uma audiência pública que rodou na Bahia inteira. Quando chegou aqui em Camaçari, se vetou o direito, limitou o direito de voz, tudo bem, e retirou o direito de voto. Porque a audiência pública se caracteriza, quer dizer, isso se tiver um perfil de governo democrático. Se caracteriza de duas formas: pelo direito de voz e pelo direito de voto. E a gente não está aqui para ser convencido, por exemplo, de que o processo de audiência pública que existe na Câmara de Vereadores tem sido democrático, porque se limita ao direito de voz de algumas pessoas, né, dentro da plenária. E outra questão, a gente sabe da harmonia dos três poderes, a gente sabe da harmonia do funcionamento dos três poderes, e a gente quer saber, a questão é, tem uma característica do federalismo brasileiro, que é o federalismo robusto, que o executivo tem direito, o poder de decretar